Bem, nessa aula de hoje, na nossa disciplina de informática aplicada aí, né, a pesquisa biológica, uma das partes que é importante, como estudante já e como pesquisador que vocês vão ser após formar, é que vocês tenham o contato, né, e já comecem agora, né, porque como estudante você já tem também que ter o currículo de vocês, né? Um currículo ali feito, já estruturado, para que vocês já possam ir é, atualizando esse currículo ao longo da graduação de vocês. Né? E esse currículo, o currículo mais específico que a gente acaba utilizando, que é muito utilizado aí para essa questão, né, de pesquisadores, de pós-graduações, seria o currículo que é chamado de currículo Lattes. Vocês já devem ter ouvido falar deles, talvez alguns de vocês já tenham até ele cadastrado, né, mas ele é um currículo, né, uma fonte de informação muito importante. Por exemplo, pode ser que logo após vocês terminarem o curso, vocês decidam entrar em uma pós-graduação, né, um mestrado, por exemplo. Pode ser que eles peçam um currículo ali e o formato desse currículo seja o currículo Lattes. Então, em muitos casos, em muitas pós-graduações, eles vão pedir currículos. Então, é importante você ter esse currículo Lattes bem atualizado, né, preenchido ali da forma correta. Isso seria, né, daí vem a importância de conhecer esse currículo Lattes. Né, eu vou tratar de alguns pontos aqui, mas o ideal, então, qual que é a ideia dessa aula de hoje? Vai ser até a nossa atividade, que vai ser importante para a próxima aula, que é a nossa aula ao vivo lá. Né? É importante que vocês façam esses procedimentos e cadastrem esse currículo ali, né? Tentem preencher essas informações iniciais, básicas, da forma mais correta possível. Né? E para a próxima aula, uma coisa que eu já até peço é que vocês tentem providenciar, deixar separado aí os certificados, por exemplo, de vocês. Né? Os certificados do ZESEB, certificado que vocês receberam de mini cursos, ou que tem algum outro outro curso que vocês fizeram fora da instituição, certificado de biociências e assim por diante. Certificado de auxílio em organização de eventos também. Então, todos os certificados aí que vocês foram adquirindo ao longo da graduação, eles são importantes e a gente vai precisar deles para a próxima aula. Né? A nossa próxima aula que vai ser uma live, em que a gente vai preencher isso, né? Eu vou orientar vocês nesse preenchimento. Aqui eu já vou mostrar também alguns pontos relacionados com isso. Mas antes de falar específico do currículo Lattes, né, uma das coisas que é importante citar seria a questão do CNPq. O currículo Lattes ele é ligado ao CNPq. O CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que foi criado lá em 1951, uma fundação pública ali, que é vinculada a um dos ministérios, né, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E dentre as funções do CNPq, está relacionado aí com o fomento da pesquisa científica, né, pesquisa tecnológica, da inovação, promover aí a formação de recursos humanos qualificados para pesquisa em todas as áreas de conhecimento, né, e você criar uma base de dados ali, onde você possa encontrar, por exemplo, diferentes pesquisadores das diferentes áreas, né, e isso facilita, né, até com que você consiga encontrar recursos humanos ali para as pesquisas que você precisa, né, em todas as áreas de conhecimento. Né? Então, os diversos pesquisadores, eles vão ter essa, essa, esse cadastro nesse currículo Lattes, né, que é relacionado com o CNPq. Né? E esse cadastro também é importante porque uma das formas de conseguir fomento, conseguir dinheiro, por exemplo, para certas pesquisas, é por meio aí de você ter esse cadastro, você submeter o seu currículo ali e o seu projeto a um edital, por exemplo, que foi publicado, e assim você consegue esse dinheiro para que você consiga ter essa pesquisa. Então, aí seria um exemplo da importância também do currículo Lattes. E a plataforma Lattes, então, vai estar ligada ao CNPq, então representa ali a experiência do CNPq para integrar, né, e criar uma base de dados ali de currículos de grupos de pesquisa e de instituições. Né, é possível você encontrar lá no currículo
Lattes, lá na plataforma Lattes, quer dizer, uma parte voltada para isso, para encontrar grupos de pesquisa, para encontrar instituições, né? Eles têm até alguns dados lá relacionados com quantidade de currículos por instituições, por áreas e assim por diante. Eu tentei acessar eles agora lá, mas pelo visto está fora de área essa parte. Mas eles têm isso. Né? E o currículo Lattes, né, ele se tornou aí um padrão nacional para registrar a vida pregressa, né, após sair da graduação e atual também dos estudantes, dos pesquisadores, né, e é adotado por grande parte das instituições de fomento, né, por universidades e por institutos de pesquisa do país. Eu vou acessar aí, então, o site, para mostrar para vocês de forma breve, né, o site da plataforma. Então, aqui está o site da plataforma Lattes, né, vinculada ao CNPq, como eu disse. Né, e na plataforma você consegue encontrar, por exemplo, informações relacionadas com a plataforma, alguns dados e estatísticas, né, e outras coisas aqui, né, até outras partes, né, de Cata mostrando esse acesso direto, né, que a gente vai olhar posteriormente mais detalhado, mas tem a questão de buscar currículos, atualizar o seu currículo, fazer um cadastro, buscar instituições também, acessar grupos de pesquisa, como eu disse, ó, o diretório de grupos de pesquisa. Então, aqui mostra esse geral, né, sobre a plataforma aí que eu estou tratando com vocês. E com relação aí à quantidade de currículos, né, eu achei esses dados lá no próprio site da plataforma. Ele traz aí, por exemplo, se a gente for observar, né, existem mais aí de 4 mil, né, parece quase cerca de 5 mil currículos cadastrados, né, desde estudantes até pessoas aí que não são mais, né, já foram, já passaram, né, já são pregressos a essa vida de graduação. Então tem lá, por exemplo, ó, um total de currículos cadastrados, cerca de 3.520.867, né, e desses, 28% é de graduados, 16% especialistas, 10% mestres, 6,47% doutores, né, esses 37 outros, né, provavelmente outras funções ali, e técnicos, por exemplo, né, que talvez não entrariam nessas outras partes aqui, de estudantes, aí, ó, 76% de estudantes de graduação, 8,48% de mestrado, 7% de doutorado, 7,15% de especialização, né? Então, esses são alguns dados, né, que mostram ali um geral, né, sobre a quantidade de pessoas cadastradas, né? Então, quase 4 milhões de pessoas cadastradas. Esses dados aqui são de 2016, né? Já tem um tempinho aí que foram produzidos, né? Mas eu peguei também lá no site da plataforma Lattes, né? Pelo visto, esse é o mais atualizado que eles tinham lá. Um histórico geral, né? É sempre importante, né? Sempre foi discutido no CNPq, essa necessidade de você ter um formulário padrão para os currículos dos pesquisadores. Né? Apesar, no Brasil, você não consegue ser, por exemplo, um pesquisador por conta, digamos assim, né? Você tem que estar ligado a uma instituição, mas mesmo assim é importante seria importante ter esse cadastro, né? Para que o Conselho Nacional aí, o CNPq, ele tivesse, né, o registro desses currículos, ele tivesse essa base de dados. Então, desde os meados dos anos 80, os dirigentes já buscavam, né, formas de padronizar esse registro desses pesquisadores. Para quê? Né? Para ter uma avaliação curricular. Uma das coisas, por exemplo, dentro de instituições federais, instituições de ensino, faculdades federais, instituições no geral, muitas vezes é necessário ali que a pessoa tenha um certo padrão de produção de trabalho, digamos assim, né? Uma produção científica. Então, ter esse registro também serviria ali para que você crie estatísticas relacionadas com a produção daquele pesquisador. É importante para ter base de dados aí para consultores, para saber sobre a distribuição da pesquisa científica no Brasil.
Então, várias vantagens, né, surgem aí de ter esse registro desses currículos. E lá nos anos 90, né, o CNPq desenvolveu, por exemplo, já existia no caso, né, nos anos 80, lá eles tentaram criar um banco de dados que, no caso, não era tão informatizado. Nos anos 90, começou a surgir, surgiu um formulário eletrônico para fazer essa captação dos dados curriculares. Então, o pesquisador fazia o preenchimento desses formulários aí e ele ia ficando registrado lá. E depois, né, o CNPq levou, né, para um grupo de pesquisadores ali, para instituições, para que eles criassem essa plataforma. E em 99 o CNPq lançou e padronizou aí o currículo Lattes, né, esse formulário de currículo que seria utilizado no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e do CNPq. E desde então o currículo Lattes ele tem aumentado aí e sendo utilizado, e vem sendo utilizado por universidades, institutos, centros de pesquisa, fundações de amparo e assim por diante. Quer ver um exemplo disso? Enquanto eu estava na graduação, durante um certo momento, uma professora, que era da área da educação, estava procurando alunos para fazer uma iniciação científica com elas, que ia ter um fomento de uma certa instituição, não lembro qual que era. E uma das coisas que ela exigia para que você conseguisse participar era que tivesse o currículo Lattes, e o currículo Lattes ele tivesse atualizado. Então você precisava fazer isso, precisava mandar o link para ela. Então aí mostra, né, como é importante ter esse currículo Lattes desde a graduação, né, para que ele possa ser utilizado para gerar esse fomento, para que se consiga esses auxílios. E o nome Lattes, ele vem aí de um pesquisador, um cientista brasileiro, esse físico aí que é o César Mansueto, Júlio Lattes, né, que é mais conhecido como César Lattes, que ele era um físico, ele teve várias pesquisas muito importantes que contribuíram para essa área, né, uma delas aí, ele teve pesquisas ali que contribuíram para o avanço da ciência relacionada à estrutura atômica, e várias outras pesquisas ali, com grupos de pesquisas que foram muito importantes. E ele também é importante porque ele foi um dos acadêmicos, né, que relacionou muito, começou a criar certos centros ali que ligavam muito a ciência e a política. A gente sabe que para que você consiga fomentos relacionados com pesquisa, você depende da política. Você depende, por exemplo, aí, o Lattes é ligado ao quê? Ligado ao CNPq, que é ligado a um ministério. Então, a ciência depende disso, né? Depende da política, depende desse fomento. Então, ele foi um dos primeiros, aí, dos pioneiros, né, que auxiliou nessa relação, né, entre a ciência e a política. Então, o nome dele está nessa plataforma Lattes, em virtude de toda a contribuição que ele teve para o cenário científico brasileiro e por ser importante nessa relação ciência-política. E na plataforma Lattes agora falando mais especificamente aí de algumas partes dessa plataforma, é possível, por exemplo, você fazer busca de currículos. Então, vamos supor que você quer encontrar um certo pesquisador de uma certa área, ou então você tem o nome de uma pessoa e você quer ver o currículo dela, né? Você, por exemplo, vocês agora estão participando de muitas lives que vão dar certificados, que são de determinadas áreas, né, vários mini cursos online aí. Então vai que você tem o nome do pesquisador lá, do palestrante, e você quer saber o currículo dele. Né? Se você for na plataforma Lattes, possivelmente você consegue encontrar isso nessa busca de currículo. Então lá no site da plataforma, eu já vou entrar para mostrar isso, tem uma parte específica de busca de currículo, e você consegue encontrar lá, né, a forma de pesquisar. Um exemplo disso, vou abrir aqui mais uma vez nessa busca. Então, clicando lá naquela parte, né, de busca de currículos, buscar currículos aqui, você clica nessa parte de buscar currículos, você consegue aqui, né, tem o local para colocar o nome da pessoa, ou um assunto, título ou palavra-chave da produção. No geral, a gente busca nomes.
Nas bases ali, você pode procurar doutores ou então outros pesquisadores, ou mestres, graduados, estudantes, técnicos e assim por diante. Seleciona a nacionalidade, o país de nacionalidade também, que como eu vou pesquisar o meu, vou colocar demais pesquisadores aqui também. E pode também selecionar outros filtros. Tá? Então aí, como eu disse, né, você pode procurar por assunto e selecionar vários filtros e encontrar diversos pesquisadores relacionados com a área de interesse. Então, eu vou buscar o meu currículo aqui, ó, Vinícius Cardoso Sabino. Quando a gente faz essa busca, vai encontrar todo mundo que tem aquele nome, né? E no caso tem dois com esse nome, né? O meu está aqui, né? O meu currículo lá está aqui. Quando você clica ali, ele já abre meio que isso daqui, ó. Seria um texto geral que pode ser produzido direto pela plataforma, mas esse daqui, uma parte dele foi eu que redigi. E nele você faz um geral sobre a sua formação, sobre a sua área de pesquisa, sobre as suas características voltadas para a pesquisa. Né? Então aí eu coloquei que tem graduação, especialista, né? A questão de ser professor lá na Universidade Luterana desde 2016, então aí seria um geral, né, um texto introdutório. Mas você consegue acessar o currículo Lattes também, ó. Clicou em abrir currículo, você acessa o currículo inteiro. Depois eu vou passar mais sobre esses pontos, né? Aí, lá no meu currículo, então tem essa descrição geral. Ele tá... Eu atualizei até ele recentemente, mas a foto eu não atualizei, né? Não tinha uma mais recente para colocar, eu deixei essa mesmo. Mas você consegue lá ver a questão da formação, né, acadêmica, titulação, informação complementar, atuação profissional, as produções, né, então aí desde artigos, trabalhos publicados em anais, resumos, trabalhos de conclusão de cursos de graduação, aqui seriam bancas que, então, que foram participadas, participação em eventos, então, por exemplo, os ECEBs que vocês participam, biociência e assim por diante, ó, seria nessa parte aqui. Questão de organização de eventos, questão de participação, aqui seria orientações, né? Mas também tem de participação de banca. Então aí seria o meu currículo, né? Um currículo inteiro e você consegue acessar de diversas pessoas, né? Um outro exemplo aí que a gente pode pesquisar também, só para dar uma olhada, né? Uma diversificada, buscando outro currículo aqui. Vamos procurar o da Narcisa, por exemplo. A Narcisa, nossa coordenadora aí. Então aí, o da Narcisa aqui, a descrição dela, né, e todo o currículo dela, você consegue acessar por aqui. Né, o currículo dela também está atualizado, ela atualizou ali no começo do ano, então tem todas as informações ali, né, tudo que ela participou, tudo que ela produziu ao longo do tempo. Então isso seria uma forma de você buscar, né, e poder encontrar outros pesquisadores também, né, já que tem aqueles outros filtros. E agora entra a parte importante e que vocês, né, a ideia é que vocês façam mesmo, que vocês sigam. Né? Aqui eu tenho o print de cada uma dessas partes para explicar algumas coisas em geral, mas é que agora vai tratar mais de vocês mesmo irem fazendo isso, que é cadastrar o currículo novo. Caso vocês não tenham, façam esse cadastro. E caso você tenha, né, tente atualizar umas informações mais gerais, eu vou mostrar como que faz daqui a pouco. Né? Então, para fazer esse cadastro, né, você entra lá no site da plataforma Lattes mesmo, e clica aqui em cadastrar novo currículo. Quando você clicar, vai abrir essa primeira página. Então, você não consegue seguir se você não fizer o preenchimento correto dessa primeira página, né, que pede ao e-mail, confirmação de um e-mail e a senha que você vai usar para acessar essa plataforma, tá? Que seria essa parte inicial. Sem ela, você não consegue passar para as outras partes. Eu não vou seguir preenchendo, porque até senão ia demorar muito eu ir fazendo esse preenchimento. Né? Depois dessa primeira parte, você vem para a próxima, que seria falar das informações pessoais. Né? Então, o nome, o primeiro nome, o sobrenome, colocar uma foto de perfil. Eu acho que eles exigem, já que você coloque a foto, você não pode deixar sem foto. Tá? Então, enquanto vocês estiverem preenchendo, vocês precisam preencher todas as informações
porque senão depois, lá no final, vocês não conseguem finalizar e não conseguem salvar o currículo. Então, ele já vai pedir fotos de perfil, o primeiro nome, sobrenome, vários dados pessoais que vocês vão ter que preencher ali, e assim por diante. Nessa parte aqui é nova, a questão de nome social, né? Até um tempo atrás não tinha isso, mas você pode utilizar nome social agora também. Então, isso seria algumas partes de informação pessoal. A parte de endereço e contato, né? Você pode colocar um endereço profissional ou residencial ali, né? Também é importante, principalmente o profissional e instituição que está relacionado com você, né? Quando você é um pesquisador. Sua formação acadêmica. Então, por exemplo, vocês que ainda não concluíram, né, vocês podem colocar uma formação acadêmica em andamento aqui ainda. Né? Então, colocar aí ciências biológicas, a instituição, né? Universidade, a UBRA, Universidade Luterana de Ensino Superior, o início, né, quando vocês começaram. Então, isso seria um exemplo aí de formação acadêmica que vocês, já que vocês ainda não concluíram, se tiver alguma que já foi concluída, seria nessa parte de cima aqui. Atuação profissional. Nessa parte, aí que é importante o seguinte, caso você não tenha, se você marca não, você não precisa preencher nada aqui. Você consegue seguir sem atualizar essa parte de atuação profissional. Caso você coloque sim, aí ele vai pedir, né, a instituição, a universidade, o país que ela é, o tipo de vínculo ou o cargo, e assim por diante, desde quando você está, né, atuando profissionalmente nessa instituição. Caso você não tenha uma atuação profissional, né, e como aqui a ideia é estar relacionado com a área da biologia, né, então o ideal aqui seria colocar algo só se você tiver mesmo trabalhando dentro dessa área, dentro da área aí das ciências biológicas. E, por fim, nesse cadastro de currículo, você chega nessa parte de área de atuação, né, que aqui, quando você clica, ele vai abrir essa aba aqui para você escolher, por exemplo, lá a sua área de atuação. Né? Então, ciências biológicas, né, no geral, a gente coloca que é mais um geral, mas dependendo do pesquisador ali, né, vamos supor que ele trabalha mais com a área de zoologia, ele consegue escolher, ou trabalha mais com a área de botânica e assim por diante. Então, é possível fazer essa escolha. Então, aí seria os passos que vocês devem seguir, que vocês seguem, né, para conseguir cadastrar esse currículo novo. Né? E depois, né, você já vai ter o currículo cadastrado. Aqui seria a página que, após você ter o currículo cadastrado, você visualiza. Eu vou entrar nela aqui também para mostrar algumas dessas partes, para falar brevemente sobre o que elas são, já que a ideia disso, né, do preenchimento em geral, seria da nossa próxima aula. Como eu já disse, já façam o cadastro desse currículo e já deixem separados aí os seus certificados para a gente fazer para orientar vocês a fazer esse preenchimento. Então eu vou entrar lá e entrar nesse meu currículo aqui, que é a parte que a gente faz a atualização de currículo. Né? Então, quando você vai na plataforma e clica em atualizar currículo, você vai acessar essa parte, né? Que aí você consegue colocar seu e-mail ou o seu CPF, né? No geral o e-mail é mais fácil, e colocar a senha para que você acesse essa parte, consiga acessar o local onde você faz as adequações ali do seu currículo Lattes, as suas atualizações. Então, por exemplo, eu falei que esse resumo é possível de ser alterado. Né? Se você vier aqui, ó, você consegue editar esse resumo, né, e descrever o que você quiser nele. Em dados gerais, você consegue mudar algumas coisas que você colocou naquele currículo inicial, lá naquela cadastro inicial. Então, as identificações ali, né, mudar algumas partes, endereços, idiomas, né, e assim por diante. A formação, que é a formação acadêmica, pós-doutorado, formação complementar, isso aqui tudo também você consegue mudar e colocar novos. Né, um exemplo, em formação acadêmica, ó, que seria a sua titulação, você consegue adicionar itens novos e excluir esses aqui também, né? Aqui eu tenho os dois, ó, graduação e especialização.
Então, você também conseguiria incluir um novo item relacionado com uma nova formação acadêmica. A atuação é atuação profissional, que era o que eu tinha falado, você consegue mexer, mudar a área de atuação e colocar também outras partes. Questão de projetos, então, projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, que você possa participar, produções. Então, você coloca também a questão de artigos completos publicados, artigos aceitos para publicação, se tem um livre capítulo que foi publicado também, trabalhos em anais de eventos, vocês têm muitos desses baseados nas publicações do simpósio. Então, aqui seria o lugar de colocar a apresentação de trabalhos e palestras. Se, por exemplo, vocês ministraram alguma palestra em alguma escola relacionada com algum tema específico, tem uma certificação, porque vocês precisam ter o material para comprovar isso, né? Uma seria aqui produções técnicas, então várias outras coisas, talvez nem se apliquem tanto a nós, né? Seria uma área um pouco diferente. Questão de patentes e registros, nesse caso também acho que não se adequa tanto a gente, né? Por enquanto, talvez vocês ainda vão para uma área aí que consigam gerar algum produto que precise de uma patente, e assim por diante. Aqui eventos também, esse aqui também é importante para vocês. Então, a participação em eventos, exposições, congressos, feiras, Olimpíadas, vai se adequar muito a vários certificados de vocês, né? Participação em ESEBs, participação em aulas magnas e assim por diante, seria nessa parte. E organização, se vocês têm também certificados que auxiliaram na organização dos eventos, seria um local de colocar esses certificados. Orientações seria aqui agora mais para quem está no meio acadêmico já e orienta trabalhos, faz orientação de alunos. Bancas, se seria participação em banca de trabalho de conclusão, no caso, eu acho que esse primeiro, depois eu vou conferir direitinho, seria participação como avaliador, né? Então, aí seria um dos exemplos de participação nessas bancas. Né? Naquele outro, o certificado que vocês têm de assistir às bancas, né, seria em outra parte, né? Provavelmente aqui em participação, né, por estar assistindo isso. Né? Então, esse seria um geral, né, dessa plataforma. Aqui seria, como eu disse, essa parte que você consegue fazer a mexer, né, no seu currículo para fazer essas atualizações. Né? A parte do preenchimento, como eu disse, é o que a gente vê mais específico, né? E só uma outra parte que é importante, aqui do lado vocês também têm outras opções, e uma delas que seria importante para vocês é, por exemplo, né, conseguir gerar ali uma página para impressão, que vocês conseguem selecionar o que vocês acham que é importante de ter nessa impressão, né, para que seu currículo consiga ser salvo ali, por exemplo, em PDF. Então, aí seria um exemplo. Então, isso seria em geral sobre o currículo Lattes. Na próxima aula, como eu disse, tentem já fazer esse cadastro e fazer uma atualização dessas coisas básicas, para a próxima aula a gente fazer o registro mesmo, o preenchimento dele, utilizando seus certificados, para que a gente faça de uma maneira correta ali, aonde coloca cada certificado e assim por diante. Então, isso seria o interessante. Nessa aula de hoje seria só para focar e apresentar a plataforma de uma forma mais geral, já que a ideia é que vocês explorem essa plataforma e façam esses cadastros. Mas ela é bem tranquila de conseguir acessar e de mexer até, né? Não é tão complicado. Bom, então eu espero que tenha ficado claro essa apresentação aí sobre essa parte do currículo Lattes. Não se esqueçam dessas orientações, fazer esse currículo Lattes, deixar ele pronto, deixar separados os certificados para a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, mandem mensagens lá na sala de interação, ou mensagens pelo WhatsApp ou pelo e-mail, e bons estudos!